Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados e diletos irmãos, nós estamos numa campanha de oração. Uma campanha de oração em busca da cura interior. E eu tenho gravado tanto o pedacinho do Maná dos Céus quanto a oração do anoitecer, falando sobre as doenças da alma, sobre as doenças psicomáticas, sobre a angústia, sobre a solidão, sobre a tristeza, sobre a tribulação. E hoje eu quero falar mais um pouquinho algo sobre a angústia, sobre a depressão. Livro de Salmos, Salmo 120, verso 1. O salmista escreveu assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Muito bem, amados. Eu ia encerrar esta campanha hoje, mas senti em minha alma dar mais uma semana de campanha. Fazer mais uma semana de campanha voltado para a cura interior. Pois existem muitas passagens da palavra de Deus. A Bíblia é muito rica, falando sobre a maneira de Deus nos sarar, nos curar, nos libertar. Gostaria de dizer para os amados irmãos que todos nós muitas vezes somos afligidos, somos angustiados. Não há, amados, pessoas que vêm atingir a idade adulta que nunca tenha sofrido, que nunca tenha vivido sem sentir angústia em sua alma. Todos nós, amados irmãos, somos atingidos de alguma maneira por angústia. Há, amados irmãos, nos dias atuais, um mal que tem atingido homens, mulheres, inclusive crianças. E esse mal é conhecido como depressão, a doença da alma. É uma doença que ataca o psíquico, que precisa ser tratado com psicólogo, com psiquiátrica. É uma doença que a mim é uma doença espiritual. Embora os psicólogos dizem que não. Mas para mim a depressão é uma doença espiritual que atinge a alma do ser humano. Sabe, aquela dor angustiante que ataca o seu ser muitas vezes, lá dentro de você, uma dor dentro da sua própria alma. É uma dor angustiante que ataca a alma do ser humano, que leva as pessoas a sentir uma tristeza tão profunda, uma prostração, um desânimo, como se estivesse entre a vida e a morte. E muitos chegam até desejar a própria morte. Outros acabam cometendo suicídio. Outros acabam tirando a sua própria vida, pois não suporta tanta dor, não suporta tanta angústia, não suporta tanto sofrimento. O Senhor Jesus parece ter sentido esta dor, pois este é que fica registrado por Marcos, o escritor. O evangelista Marcos escreveu assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E disse-lhe:
a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Marcos capítulo 14, verso 32 a 34. Portanto, o próprio Senhor Jesus confessa aos seus discípulos que havia uma profunda tristeza em sua alma, uma dor, uma tristeza que estava invadindo o interior do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sentiu essa dor porque aproximava-se a hora da sua morte, da sua crucificação. E quando ele estava subindo para o Getsêmani, ele estava levando sobre si, sobre ele já estava todo o pecado da humanidade. O meu pecado, o teu pecado, o pecado que atinge a nossa vida, já estava sobre o ombro do Senhor Jesus. E por isso parece que o Senhor Jesus começou a sentir uma grande tristeza, uma angústia que invadia a sua alma, uma angústia que invadia o seu ser, algo que estava levando ele a sentir-se afligido, angustiado, uma dor alucinante que invadia sua alma, o seu peito, pois o próprio Senhor Jesus estava sofrendo por causa do meu e do teu pecado. Portanto, amados, precisamos compreender que nenhum ser humano atinge a idade adulta sem nunca ter sofrido, ser atacado por angústia. A tristeza, a prostração, momento de desespero, momento muitas vezes que leva as pessoas a ficarem angustiado. E o Senhor Jesus sentiu esse sofrimento. Vamos ver o que a palavra de Deus fala conosco. O salmista, no Salmo 31, verso 9, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu próprio corpo. Ele estava angustiado. Ele estava sofrendo. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Mas ele estava sentindo que havia uma tristeza, não atuando somente sobre os seus olhos, mas dentro da sua alma. E por isso o seu corpo também doía. E ele continua falando dessa maneira: e não esconda o teu rosto do teu servo, porque eu estou angustiado. Ouve-me depressa, ó Deus. Salmo 69, versículo 17. Essa é uma doença espiritual, amados. É a doença da alma. Quando você se angustia, quando você perde a expectativa, a vontade de viver. Quando a dor é maior do que seu próprio organismo, a dor que você sente lá dentro da tua alma, é dentro do teu peito, é uma aflição, é uma vontade desesperadora que você não sabe como comportar, é uma dor alucinante dentro de você. Você muitas vezes sorri, mas o seu sorriso se nega a surgir, porque dentro da tua alma você está angustiado. E o salmista, ele queria ser confortado por Deus. Ele dizia:
Não esconda teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa, ó Deus. E ele não só sentia angústia em sua alma, ele sentia dentro do seu corpo. Ele diz: os meus olhos, a minha alma, o meu corpo, tudo, Senhor. O Salmo 142, ele diz no versículo 3: quando o meu espírito estava angustiado. Então não é somente o físico, não era somente a alma, era também o espírito dele. A Bíblia diz que o espírito do homem conforta ele na hora da sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? E ele diz assim: o meu espírito, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Por que ocorreu essa angústia espiritual do servo do Senhor? Porque ele estava andando numa vereda, num caminho onde estava afastando ele da presença de Deus. Ele foi enlaçado por um pecado. Ele estava agora enlaçado por um espírito que havia escravizado a sua alma. Ele havia cometido o pecado, e por isso o seu espírito estava abatido, por isso a sua alma estava sofrendo, por isso ele não sabia o que fazer. Ele queria livrar-se dessa angústia, ele queria estar livre dessa angústia, mas ele não conseguia. Ele precisava de Deus. Você, meu amado, minha amada irmã, que está sofrendo de angústia, de depressão, esta dor alucinante que invade seu peito, a sua alma, você precisa conhecer o Deus que arranca toda a angústia. Muitas vezes você, meu irmão, sente-se atingido por uma saudade do ente querido, por uma saudade de alguém que lhe abandonou, a saudade de um parente que ficou doente muitas vezes e morreu. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 26, está escrito assim: porque tinha muita saudade, apóstolo Paulo falando, porque tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado, de que tivesse ouvido que ele estivera doente. Quem esteve doente? O próprio apóstolo. Mas o apóstolo, agora ele não estava angustiado somente por causa que ele esteve doente. Ele estava angustiado porque a sua enfermidade chegou ao conhecimento da igreja. E a própria igreja acabou ficando angustiado, sentiu angústia, sofreu por causa do apóstolo. Amados, gostaria que você compreender que a doença da alma é a pior doença que existe. Você pode dizer a AIDS é a pior, o câncer é pior, uma doença degenerativa é pior. Não, meu amado. Nós temos visto pessoas que estão enfermos, que estão com câncer, vivendo vida ainda alegre, mas aquela pessoa angustiada, a pessoa que está subjugada por um espírito de angústia, este perde o prazer de viver. Ainda que a sua carne, ainda que o seu físico, ainda que o seu organismo esteja sadio. Amados, o salmista, ele sentiu que a angústia estava destruindo o seu prazer. E ele diz: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Ninguém podia consolar ele, ninguém podia
dar a ele algo que pudesse socorrer ele no momento da angústia. E por isso ele pede a Deus: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. O homem não pode fazer nada por você, somente Deus. Porque o salmista diz assim: que havia pronunciado os meus lábios e disser a minha boca quando eu estava na angústia. Ele pronunciou palavras que depois ele se arrependeu. Meu irmão, minha irmã, você que muitas vezes, no momento que é atacado por uma angústia, por um sofrimento atroz em tua alma, muitas vezes pronuncia com o seu próprio lábio: ah, como tem vontade de morrer. Parece que o salmista fez isso, e ele se arrependeu, ele disse isso: pronunciei palavras tolas com meus lábios. Por causa de quê? Porque não cessava, a minha alma não se recusava a ser consolada, disse ele. Ele não sabia o que fazer, porque consumia os dias, disse ele, porque consumiu os dias, e na vaidade os anos, e na angústia. Mas o salmista diz que num dia da angústia ele clamou a Deus, e o Senhor o livrou de todo o mal. Ele diz assim no Salmo 78, verso 49: e tirou para o meio dele quais mensageiro de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. E o versículo de número 7 de 81 ele diz: clamaste na angústia, e te livrei, respondi e te deu lugar ocultos. É Deus falando para ele agora que estaria livrando ele, dando livramento. Você acredita, meu irmão, que Deus está pronto a te responder? Por isso que ele diz no Salmo 120, verso 1: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Clama a Deus, meu irmão, busque a Deus. Não fique subjugado por esse espírito opressor. Derrame a sua alma perante Deus, conte a sua queixa perante Deus, fale na face de Deus, coloque os seus problemas na presença do Senhor. O salmista fez isso. Ele disse no Salmo 142, verso 2: derramei a minha queixa perante a tua face, expus-lhe a minha angústia. Sabe o que o salmista fez? Ele não ficou lamuriando, buscando pena das pessoas, não. Ele entrou na presença de Deus, ele derramou a sua queixa perante a face do Senhor, ele expôs a Deus o problema que estava atingindo a sua alma. E no Salmo 143, verso 11, ele disse: vivifica-me, Senhor. Vivifica significa dai-me vida. Ele estava pedindo para Deus dar vida para ele. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. Amados, a angústia é uma doença que para mim é espiritual, embora os psicólogos digam que não. E se for espiritual a doença da alma, então existe cura por meio da palavra de Deus. E por acreditar que Deus, Ele é o Deus que cura a nossa alma, é que eu entro literalmente na presença de Deus. Porque sabemos, amados irmãos, que existe problemas que têm assolado nossas vidas. Existem problemas que têm causado prostração em nossas vidas.
Isaías, o profeta, lhe disse: vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição, como a tormenta sobrevém o vosso aperto e angústia. O que isso significa? É como realmente uma tormenta, como aquilo que vem destruindo tudo. É como um tufão, algo destruidor que vem sobre nossa alma. A angústia, ela assola. Ele nos coloca em prostração. Mas o Deus da justiça, o Deus do poder inefável, Ele nos livra da angústia. Foi isso que Isaías disse. Porque nós, amados, precisamos compreender que sem Deus não somos nada. Deus sem você, Ele é Deus. Mas você sem Deus, você é nada. Você é pó. E ao pó você vai voltar. A Bíblia diz que somos semelhantes ao trapo de imundícia. Você sem Deus não é nada. Mas Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor da eternidade. Por isso o Senhor está pronto a nos salvar, nos libertar. Livro de 2 Crônica, capítulo 15, verso 4, está escrito assim: mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, o Deus de Israel, e buscava, ali o achava. Muitas vezes, amados, Deus permita que a angústia venha sobre nossas vidas para tratar o nosso interior, para transformar a nossa maneira de agir. E quando isso ocorreu, que o povo voltou para Deus, buscou a face de Deus, ele achou a Deus. Isso, amado, não permita que a angústia então te afaste mais de Deus. Deus é Deus de misericórdia. 2 Crônica, capítulo 18, verso 26, está escrito assim: e direi, assim diz o rei, metei a este homem na casa do cárcere, e sustenhai-o com pão de angústia, e com a água de angústia, até que eu volte em paz. Havia um profeta que havia profetizado que o rei haveria de morrer. E por causa disso, o rei mandou prender este profeta e colocar em angústia, se alimentar somente com pão e água, e que ele sofresse angústia, que ele voltasse em paz. Mas este rei morreu, porque ele não deu crédito à palavra de Deus, porque ele não viu a verdadeira palavra de Deus. O Senhor está me usando para falar com vocês que existe solução, que existe cura para a tua alma, que existe cura para você, meu amado, meu irmão. Não deixe que nada venha atrapalhar a tua felicidade, porque Deus estará enviando o seu anjo, o seu príncipe, para que possa te livrar do tempo de angústia. O último versículo que eu vou ler para orar, Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo de todo aquele que se achar escrito no livro. Você, meu irmão, que entregou a sua vida, você, minha irmã, que entregou a sua vida a Cristo, o seu nome está escrito no livro do Senhor. Então o Senhor estará enviando Miguel, o arcanjo,
o anjo de guerra, o anjo da batalha, para pelejar por você. O anjo do Senhor acampa em volta daqueles que temem a Deus e o livra de todo o mal. Ainda que venha haver assolações sobre a terra, ainda que a terra seja assolada pelo mal que existe, ainda que venha haver terremoto, maremoto, tufão, ainda que venha haver angústia sobre a terra, ainda que venha haver desmoronamento, o Senhor ordenará ao seu príncipe Miguel para que venha te livrar da angústia, para aquele que são escritos no livro da vida do Senhor. Então acredite que existe solução. Pega seu copo com água, meu irmão. Hoje é o 7º dia da campanha. Eu ia encerrar esta campanha hoje, mas senti minha alma dar continuidade mais uma semana. Não sei o que estarei falando, mas o Senhor Espírito Santo estará me concedendo. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, mais uma vez entrando em Tua presença, Pai, clamando a favor deste meu irmão, desta minha irmã, que tem sido assolado, Senhor, pelo mal, pela angústia, pela aflição da sua alma, pelo quebrantamento espiritual, pela doença da alma, pela doença, Senhor, invisível que atua dentro do espírito deste meu irmão, desta minha irmã. Esta doença espiritual, este pavor, esse espírito de angústia, eu ordeno a você, espírito de angústia, que bata em retirada. Essa depressão, esse pensamento negativo, essa vontade imensa que você tem de ficar em lugar escuro, que perdeu a vontade pela vida, que almeja colocar fim à sua própria vida, levanta desta prostração, levanta-te daí, meu irmão, minha irmã. Não permita que o mal destrua a tua felicidade. Você é filho de Deus, ungido, separado, redimido, purificado, comprado com o sangue carmesim do Senhor Jesus. Existe uma esperança para você. Existe uma aliança de Deus para você. O Senhor quer te regenerar, te purificar. Quer transformar teu sofrimento em alegria. Quer transformar o teu abatimento em felicidade. Ele quer tirar você desta prostração, tirar toda a angústia da tua alma e te conceder a paz. Então receba aí a paz de Cristo, pois o próprio Senhor Jesus disse: eu vos dou a paz, não a dou como o mundo dá. Não se atemorize, não se atemorize. Então levanta desta prostração, seja feliz, meu irmão, minha irmã. Receba aí, receba uma nova unção para sobreviver, para viver. Receba uma nova expectativa de vida. Pega seu copo com água. Senhor, unge este copo com água, Pai. Coloca teu Espírito Santo. Coloca, Senhor, aqui a partícula inefável, Senhor, um poder, uma unção curadora, Pai, para que esta água seja um bálsamo para a nossa alma e para o nosso espírito. Que o nosso corpo, que está abatido muitas vezes, a este irmão que sente dores em seu organismo, sente dores musculares, sente dores nas costas, sente dores lombar, sente dores em sua perna, em seu braço, em seus antebraços, será agora restaurado e curado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Receba, meu irmão, creia, tão somente a vitória é tua, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.